Olá, queridos alunos, e vamos para a nossa última videoaula da semana, não é mesmo? E nessa videoaula nós vamos trabalhar a introdução do capítulo 5 de Geografia. Vamos aprender sobre os processos de imigração e emigração e o que motiva as pessoas mudarem de seu local de nascimento, o que faz com que essas pessoas saiam do local de onde nasceu, de onde viveram, para ir em busca de uma vida melhor em outros países, ok? Então vamos lá. O título do capítulo 5 é Em Busca de uma Vida Melhor. Tem um texto aqui, introdutório, e vamos ler ele. Em Brasília, há a escultura Os Dois Guerreiros, feita para homenagear os trabalhadores que participaram da construção da cidade. Eles vieram de vários lugares do Brasil em busca de emprego e de melhores condições de vida. No mundo inteiro, as pessoas podem se mudar do lugar onde moram para cidades, estados ou países em busca de uma nova vida. Ou seja, várias coisas podem motivar uma pessoa a mudar de país, desde melhores condições de emprego, melhores condições de estudo. Eles podem estar fugindo de guerras, como eu posso dizer, de intolerância religiosa, entenderam? A intolerância religiosa, nós podemos ver um caso bem real, bem atual, que é na Síria, onde tem a religião muçulmana. E lá tem um grupo que ele é bem extremista mesmo. Então, as pessoas que não aderem a essa religião acabam indo para outros lugares, pode ser dentro do próprio país, ou buscam até mesmo mudar para outro país para fugir desse cenário de guerra. Aí aqui nós temos dois marcadores, vamos ver as questões que eles nos trazem. Quais motivos levam uma pessoa a se mudar do lugar de onde vive? A gente acabou de ver, não é? Mas nós temos aqui nas respostas didáticas. Os alunos podem mencionar que, dentre as principais motivações que levam uma pessoa a se mudar do lugar onde vive, estão a busca por melhores condições de vida, por um melhor emprego, fugindo de guerras, fugindo de situações de guerra, de intolerância de todos os tipos. Segundo marcador, você conhece alguém que se mudou pelos motivos que você disse? Cite para seus colegas e para o professor. Enfim, se você conhece alguém, você pode compartilhar com a sua família. E se você não conhece, você pode procurar exemplos na internet de pessoas que estão nesse ambiente, que elas estão fugindo do seu país ou se mudando para conseguir melhores condições de emprego, melhores condições de estudo e etc. Tá bom? Vamos para a nossa próxima página. Migração. O que é? A migração ocorre quando pessoas se deslocam de um lugar para o outro para morar ou realizar alguma atividade, como estudo ou trabalho. Muitas vezes, esse deslocamento de pessoas ocorre do campo para a cidade, de um município para o outro, entre unidades federativas ou mesmo entre países. Pode acontecer movimentos de entrada de pessoas, imigração, ou de saída de pessoas, emigração. Ou seja, quando uma pessoa, ela nasceu naquele país, quando ela sai do seu país, é o processo de emigração. E quando uma pessoa nasceu em outro país e está entrando nesse país, é o processo de imigração. Imigração é o processo de entrada de pessoas e emigração é o processo de saída de pessoas, tudo bem? As pessoas são consideradas emigrantes nos seus lugares de origem, ou seja, de onde saíram. Já no novo local de morada, são chamadas de imigrantes. As causas da migração. Muitas pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Variadas podem ser as razões que levam as pessoas a migrar. Veja alguns exemplos. Busca por melhores condições de trabalho, estudos e tratamento de saúde, ocorrência de desastres naturais ou de desastres causados pelos seres humanos, fuga de situações de guerra, perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Um problema social que provoca a migração é a diferença de oportunidade de acesso à infraestrutura. Então, vamos lá, nós temos aqui os conceitos de étnico e infraestrutura. Étnico. Relaciona-se à etnia, ou seja, a um grupo de pessoas que se diferenciam de outras por características sociais e culturais, como idioma e religião. Infraestrutura, sistema de serviços públicos de um local, como rede de esgotos, abastecimento de água, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, ok? E aqui agora, na nossa página 153, tem os tipos de migração.
A migração interna. Existem vários tipos de migração. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país, como no caso de catarinenses que se mudam para o Mato Grosso, de baianos que passam a viver em São Paulo, de paranaenses que vão para o Acre. Há também outro tipo de migração interna, veja o exemplo. Então, migração interna são as mudanças que ocorrem dentro do mesmo país, ok? Mudam de estado, de cidades. Davi, pai de Lara, mora com sua família no centro da cidade de Caucaia, no Ceará. Todo dia de manhã, ele acorda bem cedo, pois trabalha em uma fábrica de roupas que fica no bairro Vila Velha, em Fortaleza. À noite, ele pega o ônibus intermunicipal e volta para Caucaia. Quando chega em casa, lê uma história para Lara. Ou seja, esse processo de migração que esse trabalhador faz é dentro do seu próprio país e ele faz um processo de ida e volta do seu trabalho, que também tem uma distância grande, pode ser considerado um processo de migração interno, ok? O tipo de migração que Davi faz ocorre diariamente, ou seja, todos os dias. Ele vai de sua casa até o local de trabalho e depois volta para casa. Vamos para a nossa próxima página, página 154. Leia atentamente os dados do gráfico, depois responda o que aconteceu com a população brasileira nas últimas décadas. Nós podemos observar o gráfico aqui, ó, a linha azul representa a população urbana e essa linha laranja representa a população rural. Durante muito tempo, a população que vivia no campo era maior do que a que vivia na cidade. Porém, a partir do ano de 1965, a população urbana foi crescendo de forma acelerada, superando a rural. Isso aconteceu por diversos motivos. O primeiro deles é que o número de nascimentos ocorridos nas áreas urbanas, natalidade, era maior do que a quantidade de mortes, mortalidade. Outro motivo foi a quantidade de migrantes que mudou para as cidades, somando-se à quantidade de pessoas que já viviam nas áreas urbanas. Essa intensa migração que houve no Brasil depois da década de 1960 é conhecida como êxodo rural. Esse fenômeno, apesar de ocorrer com muita força em algumas partes do mundo, vem diminuindo no Brasil nos últimos tempos. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. O que aconteceu com a população brasileira nas últimas décadas? Nós podemos ver que a linha da população urbana cresceu muito mais do que a linha da população rural. Ou seja, percebam que a quantidade de pessoas no espaço urbano aumentou tanto que ultrapassou a quantidade de pessoas do espaço rural, ok? Vamos para a página 155, questão 1. Quais são os fatores que fazem com que a população de um local cresça? Aí nós vamos ver os marcadores. Morrem mais pessoas do que nascem? Não, se fosse assim, se a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade, o índice é que essa população diminua. A taxa de natalidade tem que ser maior do que a taxa de mortalidade para que a população cresça. Chegam mais imigrantes que saem? Isso, com certeza. Se chegam mais migrantes do que saem, a população vai ser maior. Nascem mais pessoas do que morrem? Com certeza. Saem mais migrantes do que chegam? Não. Então, para que uma população de um local cresça, nós iremos marcar essas duas alternativas, segunda e terceira. Chegam mais migrantes do que saem e nascem mais pessoas do que morrem. Questão 2. Observe as fotos e leia o texto. Muitas vezes a influência cultural dos imigrantes pode ser observada na paisagem. A cultura deles também pode ser percebida na vestimenta, na alimentação, nas festas e nas músicas dos locais onde eles foram morar. Aqui nós podemos observar o monumento das Cuias e Marco de Boas-Vindas, na entrada da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. 2017. Trata-se de uma homenagem aos sulistas na região centro-oeste. Escultura de Luiz Gonzaga no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas no Rio de Janeiro. Como as imagens mostram a influência dos imigrantes na paisagem ou na cultura das cidades? A primeira imagem mostra objetos típicos da cultura da região sul, como chimarrão, na paisagem de uma cidade do Mato Grosso do Sul. A segunda imagem é uma escultura de Luiz Gonzaga, importante compositor e músico nordestino, que influenciou a cultura de todo o país, tanto que a homenagem foi prestada no Rio de Janeiro, ok? Então, nós vamos parar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, que consigam entender esse conteúdo sem maiores dificuldades, e ao longo das nossas aulas nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Um beijo!
Espero vocês na próxima.